Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de repente, se tornar o centro do universo de alguém. No começo, é como um sol que nasce só para você. As mensagens de bom dia chegam antes de você abrir os olhos. As ligações demoradas parecem não ter fim, e cada palavra dita soa como a mais pura verdade. A pessoa estuda você, aprende seus gostos, seus medos, seus sonhos mais secretos, e você se sente visto, finalmente visto de uma forma que nunca ninguém antes conseguiu. Existe uma urgência no jeito que ela te olha, uma necessidade na forma como te procura, uma intensidade que te convence de que aquilo é amor, o amor que você esperou a vida inteira. Mas então, algo sutil começa a mudar. Aquele sol que te aquecia começa a queimar. A atenção constante se transforma em vigilância. A necessidade de estar perto vira um pânico da sua ausência. Você percebe que qualquer passo em falso, qualquer momento de humanidade sua, qualquer falha, pode quebrar um encanto que você nem sabia que estava ajudando a criar. E o que era um porto seguro vira uma jaula de ouro. Você começa a se perguntar: por que eu? Por que essa obsessão toda? O que essa pessoa vê em mim que nem eu mesmo consigo enxergar? Será que o que eles amam é a pessoa que eu sou de verdade, com minhas falhas e imperfeições, ou uma versão idealizada que só existe na cabeça deles? Será que essa intensidade toda é um sinal de um amor profundo ou de um vazio desesperado que eles esperam que eu preencha? Será que estou sendo amado ou apenas usado como um espelho para refletir os desejos e as feridas de outra pessoa? Hoje, você vai entender que essa obsessão raramente é sobre você. Ela nasce de lugares muito mais profundos e antigos na mente humana. E ao compreender isso, você não só se liberta da pressão de ser perfeito, mas também ganha o poder de nunca mais cair nesse tipo de armadilha emocional. Porque você não precisa ser o objeto da obsessão de alguém para ser digno de amor. Você precisa, antes de tudo, entender a origem dessa dinâmica para encontrar um amor que seja real. E essa clareza começa agora. Se isso faz sentido até aqui, deixa o like para eu saber que você quer mais conteúdos assim. Para entender a raiz de uma obsessão, precisamos viajar para um lugar que poucos têm coragem de explorar: o nosso passado, a nossa infância. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nos ensinou que as nossas primeiras relações de amor, aquelas que temos com nossos pais ou cuidadores, moldam a maneira como vamos amar para o resto da vida. Elas criam um roteiro invisível na nossa mente, um mapa que seguimos sem nem perceber. E é nesse mapa que encontramos a primeira grande razão para alguém se tornar obcecado por você: a busca pelo ideal perdido. Pense na sua infância. Para uma criança, os pais são deuses. São seres perfeitos, onipotentes, a fonte de todo o amor, segurança e validação. O amor de um pai ou de uma mãe é o primeiro grande amor da nossa vida. Nós idealizamos essa figura. Queremos ser tudo para eles e queremos que eles sejam tudo para nós. Essa imagem perfeita, essa fantasia de um amor completo e incondicional, fica gravada no nosso inconsciente. Freud chamou isso de ego ideal. É a imagem da perfeição que um dia projetamos em nossos pais e que mais tarde passamos a vida tentando encontrar de novo. Agora avance para a vida adulta. Conhecemos alguém e, de repente, algo nessa pessoa acende uma faísca daquela antiga memória. Pode ser o jeito que ela sorri, o tom de voz, a inteligência, a força, ou até mesmo uma vulnerabilidade que nos lembra daquela figura idealizada da nossa infância. E então, o inconsciente faz uma mágica perigosa. Ele projeta toda aquela fantasia infantil na pessoa que está à nossa frente. A pessoa não se apaixona por você. A pessoa real, de carne e osso, ela se apaixona pela ideia de você. Ela se apaixona pela promessa de que você será a peça que faltava, a encarnação daquele amor perfeito e perdido da infância. É aqui que a obsessão começa. A pessoa te coloca num pedestal. Você não é mais um ser humano. Você é um salvador. Você é a resposta para uma busca que dura a vida inteira. E por que isso se torna uma obsessão? Porque a fantasia é frágil. No fundo, o inconsciente da pessoa sabe que aquilo não é real. Então ela precisa te controlar, te vigiar, te manter por perto a todo custo,
para que a sua humanidade, suas falhas e suas imperfeições não quebrem o encanto. A obsessão é uma tentativa desesperada de manter a ilusão viva. Imagine uma mulher. Vamos chamá-la de Ana. Ana teve um pai que era seu herói. Ele era forte, protetor, mas emocionalmente muito distante. Ela passou a infância inteira tentando arrancar um elogio, um gesto de carinho, um sinal de que ela era boa o suficiente para ele. Ela cresceu com um vazio, uma sede pelo amor daquele homem idealizado. Anos depois, ela conhece um homem que, por coincidência, é forte, bem-sucedido e também um pouco reservado. O inconsciente de Ana liga todos os pontos. Ela projeta nele a figura do pai. Ela não vê o homem real com seus próprios problemas e qualidades. Ela vê a chance de, finalmente, conquistar o amor que seu pai nunca lhe deu. Ela se torna obcecada. Ela faz de tudo por ele. Tenta adivinhar seus desejos, perdoa seus erros, tudo para manter viva a fantasia de que ele é o seu herói e que, desta vez, ela será amada por ele. Ela não está apaixonada pelo homem, mas pela oportunidade de curar uma ferida antiga. A obsessão dela não é um ato de amor por ele, mas um ato de desespero por ela mesma. E o que acontece quando esse homem se mostra falho? Quando ele não corresponde ao papel de herói que ela lhe deu? A idealização se quebra. E o amor que parecia eterno se transforma em raiva, em decepção, em ressentimento. O pedestal é um lugar solitário e perigoso, tanto para quem está nele quanto para quem o construiu. A pessoa que te idealiza não te ama. Ela ama o reflexo dela mesma em você. Ela ama a sensação de que encontrou a perfeição, porque isso a faz se sentir menos imperfeita. Você se torna um espelho mágico que deve refletir apenas a imagem que ela deseja ver. Que a obsessão é o medo constante de que esse espelho se quebre e revele a verdade, que a perfeição não existe e que o vazio que ela sente não pode ser preenchido por outra pessoa, apenas por ela mesma. Quando você entende isso, você para de se sentir lisonjeado pela intensidade e começa a ver a fragilidade por trás dela. Você percebe que não é seu trabalho ser o Deus de ninguém. Seu trabalho é ser humano. Aproveita esse momento e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Se a primeira razão para a obsessão é a busca por um ideal do passado, a segunda é ainda mais profunda e muitas vezes mais dolorosa. Ela não vem da busca pela perfeição, mas sim da atração pelo caos familiar. Freud descobriu um dos mecanismos mais poderosos e perturbadores da mente humana: a compulsão à repetição. Em termos simples, isso significa que nós, seres humanos, temos uma tendência inconsciente e incontrolável de repetir os mesmos cenários, as mesmas dores e os mesmos dramas da nossa infância, especialmente aqueles que nunca foram resolvidos. Pode parecer loucura. Por que alguém iria querer repetir uma situação que lhe causou dor? A lógica do inconsciente é diferente da nossa. Ele não repete a dor por masoquismo. Ele a repete na esperança de, desta vez, conseguir um final diferente. É como se a nossa mente dissesse: eu vou recriar essa situação traumática, mas agora que sou adulto, agora que sou mais forte, eu vou consertar, eu vou vencer, eu vou finalmente conseguir o amor, o respeito ou a segurança que não tive daquela vez. A obsessão, neste caso, não é pela pessoa em si, mas pela oportunidade de reescrever a própria história. Vamos imaginar um rapaz, vamos chamá-lo de Bruno. Bruno cresceu em um lar onde o amor era condicional e imprevisível. Sua mãe era uma pessoa instável. Em um dia, ela o cobria de beijos e atenção. No outro, por qualquer motivo pequeno, ela se tornava fria, crítica e o rejeitava. Bruno viveu a infância inteira pisando em ovos, numa montanha-russa emocional. Ele nunca sabia o que esperar. O amor para ele se tornou sinônimo de instabilidade, de ansiedade, da necessidade constante de provar seu valor para não ser abandonado. Agora, Bruno é um adulto. Ele conhece mulheres incríveis, estáveis, que oferecem um amor tranquilo e seguro. Mas ele as acha entediantes. Ele não sente a química. E então ele conhece Carla. Carla é fascinante, intensa, cheia de vida, mas também é inconstante. Um dia, ela o idolatra. No outro, ela some. Ela o elogia e depois o critica. Ela o puxa para perto e depois o empurra para longe. E Bruno
Bruno fica completamente obcecado. Por quê? Porque o caos de Carla é o caos que ele conhece. O cérebro dele reconhece aquele padrão. A dinâmica com Carla é familiar. É o lar emocional da sua infância. A obsessão de Bruno por Carla não é por ela ser a mulher mais incrível do mundo. É porque ela representa a chance de finalmente vencer o jogo que ele perdeu na infância. Inconscientemente, ele pensa: se eu conseguir fazer Carla me amar de forma estável e constante, se eu conseguir consertá-la, eu estarei simbolicamente consertando a minha mãe. Eu estarei provando que sou digno de um amor que não seja caótico. Ele não está tentando construir um futuro com Carla. Ele está tentando consertar seu passado através dela. A obsessão, aqui, é a energia que ele dedica a essa missão impossível. Cada migalha de afeto que Carla lhe dá é uma vitória. Cada momento de frieza é um desafio a ser superado. Ele fica preso nesse ciclo de esperança e frustração, um ciclo viciante que drena sua energia e sua autoestima. Ele não ama Carla. Ele é viciado no problema que ela representa. Ele está obcecado pela cura que acredita que ela pode lhe proporcionar. E o que acontece com a pessoa que é o objeto dessa obsessão? Você, que talvez esteja no lugar de Carla sem nem perceber. Você se sente poderoso por ter alguém tão dedicado, mas também se sente confuso. Por que essa pessoa insiste tanto? Por que ela parece gostar do drama? Porque você, sem saber, ativou uma ferida antiga nela. Você se tornou o palco onde ela está tentando encenar a grande peça da sua vida, a peça da redenção. E o seu papel é ser o problema que ela precisa resolver. Essa é a segunda razão freudiana. A obsessão como uma tentativa de curar uma ferida antiga, repetindo o trauma na esperança de um final feliz. Quando você entende isso, você percebe que a insistência da pessoa não é prova de amor. É um sintoma de uma dor não resolvida. E você não é um parceiro amoroso. Você é uma ferramenta terapêutica involuntária. Libertar-se disso é entender que você não tem a obrigação de ser a cura para as feridas de infância de ninguém. A cura não está em você. A cura está na pessoa olhar para dentro dela mesma e enfrentar os fantasmas que ela insiste em projetar nos outros. Então, como saímos desse ciclo? Como nos protegemos de sermos o alvo dessas obsessões? E, mais importante, como evitamos ser aquele que se torna obcecado? A resposta de Freud, e a resposta que ecoa até hoje na psicologia, não é simples, mas é transformadora. Autoconhecimento. A única maneira de quebrar esses padrões inconscientes é torná-los conscientes. Primeiro, você precisa olhar para si mesmo com uma honestidade brutal. Qual é o seu padrão de atração? Você se vê constantemente atraído por pessoas que precisam ser salvas? Ou talvez você se sinta atraído por quem te coloca num pedestal e te trata como um ser perfeito? Reconhecer o seu próprio padrão é o primeiro passo para desarmá-lo. Pergunte-se: o que essa dinâmica me lembra? Que parte da minha história estou tentando repetir ou consertar através dessa pessoa? Essa jornada para dentro não é fácil. Ela exige coragem para revisitar dores antigas, para admitir nossas próprias carências e para aceitar que talvez o que chamamos de amor era, na verdade, uma necessidade ou uma neurose. Quando você está do outro lado, sendo o objeto da obsessão, a chave é a autenticidade radical. Pessoas que te idealizam têm pavor da sua humanidade. Então, mostre-a. Não tente corresponder à imagem perfeita que criaram de você. Fale sobre seus medos, suas falhas, seus dias ruins. Seja real. Uma pessoa que te ama de verdade vai se conectar ainda mais com a sua vulnerabilidade. Uma pessoa que está obcecada pela ideia de você vai se decepcionar. A sua autenticidade funciona como um filtro natural. Ela afasta quem não está pronto para o amor real e aproxima quem está. Não tenha medo de quebrar o espelho mágico deles. É um favor que você faz a si mesmo e a eles. Para aquele que repete um trauma, que busca no outro a cura para uma ferida antiga, o caminho é desviar o foco. A cura que você procura não está lá fora. Não está em consertar o parceiro instável ou em finalmente conquistar o amor de quem é distante. A cura está em voltar para a ferida original e cuidar dela você mesmo. Isso muitas vezes significa buscar ajuda profissional.
Um terapeuta que possa te guiar nesse processo de luto pelo amor que você não teve, para que você possa parar de exigi-lo das pessoas no seu presente. É sobre se tornar o pai ou a mãe que você precisava para a sua própria criança interior. É sobre se dar a segurança, a validação e o amor incondicional que você projeta desesperadamente nos outros. No final das contas, tanto a idealização quanto a compulsão à repetição nascem de um mesmo lugar, um profundo vazio interno. A obsessão é uma tentativa de preencher esse vazio com outra pessoa, mas é como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você jogue, ele nunca ficará cheio. A verdadeira mudança acontece quando você para de procurar a água lá fora e começa a consertar o seu próprio balde. Isso significa construir uma autoestima que não dependa do olhar do outro. Significa encontrar alegria e propósito na sua própria vida para que um relacionamento seja um complemento e não a sua única fonte de felicidade. Significa, acima de tudo, aprender a ficar bem na sua própria companhia, a se amar com todas as suas imperfeições. Quando você está inteiro, você não precisa de alguém para te completar. E quando você não precisa de alguém, você se torna livre para escolher alguém. E essa escolha, feita a partir da inteireza e não da carência, é a base para um amor que não é obsessão, mas sim parceria. Um amor que não te prende, mas te liberta. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Sua experiência pode ajudar alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar recebendo conteúdos que podem transformar o seu dia, se inscreve agora e ativa o sininho. O que você ouviu hoje é só o começo para uma mudança. Esse vídeo aqui do lado pode responder algo que talvez você nem sabia que precisava entender. Clica agora e descubra.